Você já ouviu falar que um simples churrasco de rua poderia esconder um perigo invisível? A história de Antônio Carlos Ferreira é o alerta que todos precisam. Uma refeição pode se transformar em uma batalha pelo corpo e pela vida. Prepare-se para descobrir como um raio-x revelou algo inimaginável. Vermes espalhados pelo corpo, desencadeando um dos casos mais chocantes da emergência. Em seguida, você verá como o hospital identificou o padrão no exame, confirmou com a tomografia e definiu a conduta para resgatar a vida de Antônio, além de dicas essenciais de prevenção. A segunda-feira gelada de abril começou como qualquer outra manhã de outono no Hospital Municipal São Vicente, quando Antônio Carlos Ferreira, de 46 anos, atravessou hesitante as portas automáticas de vidro da emergência às 9 horas em ponto da manhã, com uma expressão facial complexa que misturava constrangimento profundo, vergonha masculina típica de sua geração, e uma preocupação crescente e incontrolável que havia se tornado completamente insuportável durante o fim de semana prolongado que acabara de passar em casa, observando sua condição física se deteriorar progressivamente, sem compreender o que estava acontecendo com seu corpo anteriormente saudável e resistente. Motorista de caminhão experiente há mais de 20 anos de estrada, profissão que escolhera ainda jovem e que abraçara com dedicação total, acostumado desde a juventude a percorrer longas distâncias solitárias pelas rodovias brasileiras mal conservadas, carregando mercadorias pesadas e variadas entre estados distantes em viagens extenuantes que duravam frequentemente semanas inteiras longe da esposa querida e dos filhos adolescentes, Antônio era reconhecidamente um homem visivelmente robusto e fisicamente imponente, medindo 1,78 m de altura, que o destacava na multidão, pesando habitualmente 85 quilos, bem distribuídos em compleição física, que revelava claramente décadas de trabalho manual pesado e honesto, ostentando cabelos grisalhos, cortados militarmente rente, que começavam a rarear visivelmente no topo da cabeça, como acontece naturalmente com homens de sua idade, e exibindo mãos enormes, calejadas e marcadas por cicatrizes pequenas, que contavam silenciosamente a história completa e detalhada de décadas inteiras, dedicadas religiosamente ao trabalho árduo, honesto e dignificante que sustentava orgulhosamente sua família de 4 pessoas numa casa simples, mas impecavelmente bem cuidada e organizada na periferia trabalhadora da Zona Norte de São Paulo. Durante os últimos 3 meses intermináveis, que pareceram verdadeiramente uma eternidade de ansiedade progressiva e crescente para um homem acostumado a controlar completamente sua vida através de trabalho duro e determinação, Antônio havia desenvolvido uma combinação extremamente perturbadora e progressivamente alarmante de sintomas físicos diversos que inicialmente tentou teimosamente ignorar com a teimosia característica e culturalmente enraizada de homens brasileiros de sua geração e classe socioeconômica, atribuindo-os sistematicamente ao estresse ocupacional crônico inevitável e às condições invariavelmente precárias de alimentação irregular, descanso inadequado e higiene pessoal comprometida, que caracterizavam inexoravelmente a vida notoriamente difícil e desafiadora de caminhoneiros brasileiros que percorrem milhares de quilômetros de estradas, frequentemente em condições adversas, enfrentando trânsito perigoso, condições climáticas imprevisíveis e a pressão constante de cumprir prazos de entrega apertados impostos por empresas que priorizavam lucro sobre bem-estar dos funcionários. O início dos problemas havia sido aparentemente inocente e gradual, começando de forma quase imperceptível, com episódios intermitentes e irregulares de dor abdominal, difusa
e geograficamente mal localizada, que não conseguia descrever adequadamente nem localizar com precisão, usando o dedo em região específica do abdômen, uma dor estranha e incômoda que descrevia subjetivamente como queimação por dentro, que não seguia padrão temporal definido, acompanhada invariavelmente por alterações graduais, mas progressivamente inegáveis, no hábito intestinal que haviam se tornado fonte de preocupação e constrangimento crescentes, oscilando de forma completamente imprevisível entre períodos frustrantes e prolongados de constipação obstinada que o deixavam desconfortável durante dias consecutivos e episódios súbitos e embaraçosos de diarreia aquosa, sem aviso prévio, que o pegavam desprevenido durante viagens de trabalho, sintomas gastrointestinais perturbadores que considerava inevitavelmente relacionados à alimentação irregular, frequentemente apressada e constantemente de qualidade nutricional duvidosa, que era forçado a consumir devido à disponibilidade limitada exclusivamente em postos de combustível isolados nas estradas e lanchonetes suspeitas de beira de estrada, que serviam comida preparada por funcionários sem treinamento adequado em condições higiênicas questionáveis e frequentemente precárias. Durante as últimas semanas que se arrastaram como meses intermináveis, na percepção subjetiva angustiante de Antônio, porém, os sintomas iniciais, relativamente toleráveis, haviam se intensificado dramaticamente e se expandido de forma alarmante para outros sistemas corporais, de maneira que não podia mais racionalizar ou justificar como consequências normais, esperadas e aceitáveis de sua rotina profissional, exigente, mas familiar. Desenvolvera uma tosse seca persistente, irritante e progressivamente incômoda, que o incomodava especialmente durante as noites longas e insones passadas, tentando dormir em cabines apertadas de caminhão ou em quartos baratos de hotéis rodoviários, interferindo significativamente com seu sono, já naturalmente prejudicado e fragmentado pelos horários irregulares, estressantes e constantemente mutáveis de trabalho que mudavam dramaticamente conforme as demandas imprevisíveis de entrega, determinadas por empresas que não se importavam com o bem-estar dos motoristas, acompanhada consistentemente por episódios crescentemente frequentes e preocupantes de falta de ar inexplicável que surgiam durante esforços físicos que antes consideraria mínimos e irrelevantes, como subir escadas de apenas 2 lances ou carregar volumes moderadamente pesados que anteriormente manuseava sem qualquer dificuldade respiratória ou desconforto físico significativo. Mais preocupante ainda para um homem que sempre se orgulhara genuinamente de sua força física impressionante, resistência excepcional e saúde aparentemente indestrutível, Antônio havia notado com crescente alarme e ansiedade o aparecimento gradual, mas inegável, de pequenos nódulos claramente palpáveis, imóveis sob a pele de seus braços, tradicionalmente musculosos, e pernas robustas, que sempre foram símbolo de sua masculinidade, protuberâncias estranhas e inquietantes, aproximadamente do tamanho uniforme de ervilhas secas, que não causavam dor significativa quando pressionadas cuidadosamente com os dedos, mas criavam uma sensação profundamente desconfortável, estranha e psicologicamente perturbadora de algo definitivamente anômalo e potencialmente sinistro, se movendo sutilmente quando ele as manipulava com crescente obsessão durante momentos de preocupação e ansiedade crescentes que começaram a dominar seus pensamentos durante longas horas de condução solitária pelas estradas,
Inicialmente, tentou racionalizar essas anomalias como lipomas benignos que havia ouvido outros caminhoneiros mais velhos mencionarem casualmente em conversas informais durante paradas para refeições em restaurantes rodoviários, ou talvez como algum tipo de reação alérgica retardada e incomum a produtos químicos industriais, agressivos, utilizados rotineiramente na limpeza semanal meticulosa de seu caminhão, que considerava essencial para manter o veículo em condições adequadas, ou, possivelmente, devido ao manuseio frequente de cargas diversas que ocasionalmente vazavam substâncias irritantes ou tóxicas que poderiam ter sido absorvidas pela pele ao longo do tempo. Mas o número crescente e a distribuição anatômica cada vez mais ampla dos nódulos misteriosos haviam aumentado visivelmente e progressivamente nas últimas semanas, de forma que não conseguia mais ignorar, racionalizar ou minimizar como problemas menores e temporários que desapareceriam espontaneamente com o tempo. O que finalmente motivou Antônio a superar sua relutância cultural profundamente enraizada e procurar atendimento médico que sabia ser financeiramente custoso para sua família trabalhadora foi um episódio particularmente assustador e inexplicável que ocorreu especificamente na manhã de domingo anterior, quando acordou abruptamente de um sono inquieto e fragmentado, com cefaleia intensa e pulsátil que parecia sincronizada perfeitamente com as batidas visivelmente aceleradas de seu coração que podia sentir e ouvir batendo irregularmente no peito, acompanhada por ondas poderosas de náuseas intensas que o fizeram correr desesperadamente para o banheiro pequeno da casa, temendo vomitar violentamente sobre o chão recém-encerado pela esposa. E episódios breves, mas genuinamente alarmantes de visão turva que duravam alguns segundos angustiantes antes de retornar gradualmente ao normal, deixando-o confuso, desorientado e genuinamente assustado pela primeira vez em décadas de vida adulta, caracterizada por confiança em sua própria resistência física. Durante sua longa e variada experiência como caminhoneiro responsável e respeitado pelos colegas, havia aprendido através de anos de prática cuidadosa e alguns sustos significativos no trânsito perigoso das rodovias a reconhecer e interpretar corretamente sinais corporais sutis de fadiga excessiva, desidratação, hipoglicemia e outros problemas de saúde relacionados ao trabalho que poderiam comprometer perigosamente sua capacidade de dirigir com segurança total nas rodovias movimentadas repletas de motoristas inexperientes e imprudentes. Mas aqueles sintomas neurológicos súbitos, intensos e completamente inéditos eram suficientemente alarmantes e fora de sua experiência prévia para superar finalmente sua relutância habitual e profundamente enraizada em procurar cuidados médicos profissionais que considerava tradicionalmente como luxo desnecessário e dispendioso para homens trabalhadores que deveriam resolver seus próprios problemas através de determinação e resistência pessoal. A recepcionista da triagem matinal, Silvia Rodrigues, técnica em enfermagem dedicada com 12 anos sólidos e variados de experiência prática em emergência hospitalar e um olho profissionalmente treinado para identificar rapidamente pacientes genuinamente preocupados e diferenciá-los de casos menos urgentes. Observou atentamente Antônio se aproximar hesitante do balcão de atendimento principal, com o passo ligeiramente vacilante e a linguagem corporal característica de alguém que definitivamente não estava habituado a ambientes hospitalares intimidantes e se sentia visivelmente desconfortável com toda a situação formal e burocrática, mas que claramente tinha razões legítimas para estar ali procurando ajuda médica. Sua aparência geral,
sugeria um trabalhador manual fundamentalmente saudável e bem cuidado, que cuidava adequadamente de si mesmo, mas havia algo sutil, porém perceptível, em sua expressão facial, visivelmente tensa e postura corporal ligeiramente curvada, que indicava desconforto físico genuíno e significativo, que transcendia claramente o nervosismo normal e esperado de estar em ambiente médico intimidante e desconhecido pela primeira vez em muitos anos. "Bom dia, senhor. Em que posso ajudá-lo hoje?" Silvia perguntou com o tom profissional, mas genuinamente acolhedor e tranquilizador que havia aperfeiçoado cuidadosamente ao longo de anos, atendendo pacientes ansiosos, assustados e frequentemente constrangidos que chegavam à emergência hospitalar com os mais diversos tipos de preocupações médicas legítimas, desde casos aparentemente triviais, que eventualmente se revelavam completamente benignos, até emergências genuinamente graves e potencialmente fatais que requeriam intervenção médica imediata e especializada para salvar vidas humanas preciosas. "Olha, moça, não sei bem como explicar direito essas coisas estranhas que estão acontecendo comigo há uns meses." Antônio respondeu com voz ligeiramente rouca, que revelava tanto nervosismo quanto cansaço físico, removendo respeitosa e automaticamente o boné desbotado de caminhoneiro que usava religiosamente como símbolo de sua identidade profissional e passando a mão grande e visivelmente calejada pelos cabelos grisalhos despenteados em gesto completamente inconsciente, que revelava ansiedade mal disfarçada e desconforto emocional evidente que estava tentando controlar. "Tem umas coisas meio esquisitas e preocupantes acontecendo com meu corpo há uns meses. Já, e tá piorando cada vez mais. Primeiro começou com dor na barriga que não passa nem com remédio de farmácia. Depois veio essa tosse seca e irritante que não melhora com xarope nem com mel. E agora tô sentindo uns caroços estranhos embaixo da pele aqui no braço que não sei o que pode ser. Ontem de manhã cedo tive uma dor de cabeça terrível com enjoo muito forte e a mulher ficou preocupada e insistiu que era melhor eu procurar um médico antes que essas coisas piorassem ainda mais." Silvia imediatamente começou a preencher metódica e cuidadosamente a ficha de triagem padrão estabelecida pelo protocolo hospitalar rigoroso, anotando dados pessoais básicos com letra clara e legível, enquanto fazia perguntas direcionadas e específicas para avaliar adequada e cientificamente a urgência médica real do caso e determinar corretamente a prioridade de atendimento baseada na gravidade potencial dos sintomas relatados e na necessidade de intervenção médica imediata. "O senhor tem tido febre. Recentemente que tenha notado? Perdeu peso sem fazer dieta ou mudança de alimentação nos últimos meses? Tem histórico pessoal ou familiar de doenças crônicas como diabetes, pressão alta, problemas de coração ou câncer? Usa algum medicamento regularmente, mesmo que seja só dipirona, paracetamol ou outros remédios simples de farmácia que compra sem receita?" As perguntas seguiam rigorosamente o protocolo bem estabelecido e cientificamente validado para a triagem adequada de pacientes com sintomas sistêmicos múltiplos e variados, que poderiam potencialmente indicar diversas condições médicas diferentes e complexas, desde infecções comuns e facilmente tratáveis, até doenças mais sérias e potencialmente graves, que requeriam investigação médica detalhada, especializada e, possivelmente, tratamento em ambiente hospitalar com recursos adequados. Antônio explicou pacientemente e com detalhes que não havia medido regularmente a temperatura corporal porque simplesmente não possuía termômetro em casa, considerando o equipamento médico desnecessário para a família saudável.
mas havia notado, com crescente preocupação e desconforto, episódios noturnos regulares de sudorese intensa e profusa que o acordavam frequentemente durante a noite com roupas de cama completamente encharcadas de suor e lençóis úmidos que a esposa tinha que trocar, acompanhados por sensação de calafrios ocasionais e inexplicáveis que o faziam vestir casaco grosso mesmo em dias relativamente quentes de outono, especialmente durante as 2 últimas semanas, quando todos os sintomas pareciam estar se intensificando, progressiva e preocupantemente. Quanto ao peso corporal, confirmou com absoluta certeza a perda significativa de aproximadamente 5 quilos durante os últimos 2 meses, apesar de manter conscienciosamente apetite relativamente normal e continuar comendo rigorosamente as mesmas quantidades habituais de comida que sempre consumira, uma combinação estranha que considerava genuína e legitimamente preocupante, dado que sempre mantivera peso corporal estável e consistente ao longo de toda a sua vida adulta produtiva, variando no máximo 2 ou 3 quilos para cima ou para baixo, conforme a temporada do ano e intensidade do trabalho físico. Não tenho diabetes, pressão alta, nem problema de coração que eu saiba, pelo menos nunca ninguém me disse isso. Continuou Antônio, com voz que revelava ansiedade crescente e preocupação legítima. Sempre fui homem saudável e fisicamente forte, nunca precisei de médico a não ser quando quebrei o braço direito numa queda feia do caminhão faz uns 10 anos. E mesmo assim, só fui ao hospital porque o osso estava saindo para fora e não tinha jeito de ignorar. Minha família também nunca teve problema de saúde grave. Meus pais morreram velhos de causas naturais. Só tomo uns comprimidos simples para dor nas costas quando a profissão aperta demais depois de dirigir muitas horas seguidas em estrada ruim. Mas isso é normal para qualquer um que trabalha como eu. Mas essas coisas que estão acontecendo agora são completamente diferentes de tudo que já senti na vida inteira. Especialmente esses caroços esquisitos aqui no braço, que apareceram do nada. Ele estendeu cuidadosamente o braço direito musculoso na direção de Sílvia, mostrando com o dedo indicador várias protuberâncias pequenas, mas claramente visíveis e palpáveis, distribuídas irregularmente ao longo do antebraço coberto por pelos grisalhos, cada uma do tamanho aproximado de uma ervilha seca, móveis ao toque, sem causar dor quando pressionadas suavemente. Sílvia examinou visualmente com atenção profissional, treinada as lesões cutâneas que Antônio estava indicando detalhadamente com o dedo, notando imediatamente que se tratava de múltiplos nódulos subcutâneos claramente móveis, aparentemente não aderidos aos planos musculares profundos subjacentes, sem sinais óbvios de inflamação superficial, como vermelhidão, calor local ou edema perilesional, com características físicas que poderiam ser potencialmente consistentes com várias condições médicas diferentes e variadas, desde lipomas benignos múltiplos até manifestações cutâneas de doenças sistêmicas mais complexas e potencialmente sérias que requeriam definitivamente investigação médica especializada e detalhada. A combinação específica e incomum de sintomas relatados conscienciosamente pelo paciente, perda de peso inexplicada, mas significativa, tosse persistente e seca, múltiplos nódulos subcutâneos em distribuição ampla, episódios de sudorese noturna e sintomas neurológicos recentes, incluindo cefaleia intensa e alterações visuais, criavam um padrão clínico distintivo e potencialmente significativo que definitivamente merecia avaliação médica cuidadosa, sistemática e possivelmente investigação diagnóstica com exames complementares especializados para esclarecer adequadamente a natureza e extensão da condição subjacente. Baseada cuidadosa e cientificamente na apresentação clínica descrita detalhadamente pelo
paciente e na necessidade evidente de investigação diagnóstica sistemática para esclarecer adequadamente a natureza complexa dos sintomas múltiplos e aparentemente relacionados, Silvia classificou conscienciosa e profissionalmente o caso como prioridade amarela, urgência média, que requeria definitivamente atendimento médico competente em tempo razoável, mas não emergencial, estimando o tempo de espera provável de aproximadamente 1 a 2 horas, dependendo da demanda atual, variável do hospital e da chegada potencial de casos mais urgentes que pudessem eventualmente requerer atendimento médico imediato e prioritário. Antônio foi cuidadosa e respeitosamente orientado a aguardar confortavelmente na sala de espera adequadamente equipada, enquanto sua ficha médica detalhada era devidamente encaminhada através do sistema interno eficiente para a avaliação competente por médico plantonista, qualificado e disponível. A sala de espera matinal do Hospital Municipal São Vicente apresentava a movimentação característica, previsível e familiar de um hospital público em pleno funcionamento durante um grande centro urbano brasileiro durante horário comercial de segunda-feira. Famílias trabalhadoras visivelmente preocupadas, acompanhando crianças pequenas febris e constantemente chorosas, idosos fragilizados, acompanhados dedicadamente por filhos adultos, responsáveis carregando exacerbações agudas de doenças crônicas, bem conhecidas como diabetes mellitus e hipertensão arterial. Trabalhadores diversos, de diferentes profissões, apresentando lesões ocupacionais de gravidade e complexidade variada, estudantes universitários com problemas de saúde típicos da idade e casos médicos diversos e variados que refletiam fielmente o espectro completo e abrangente de problemas de saúde que afetam regular e sistematicamente populações urbanas de baixa renda com acesso naturalmente e estruturalmente limitado a cuidados médicos preventivos e medicina privada, cara e frequentemente inacessível. Antônio escolheu estratégica e deliberadamente uma cadeira de plástico azul desbotado próxima à janela grande e bem posicionada que permitia visualizar claramente o movimento intenso e constante da rua movimentada. Tentativa consciente de distrair-se psicologicamente, observando o trânsito matinal caracteristicamente caótico, enquanto processava mentalmente a decisão pessoal significativa e difícil de finalmente procurar ajuda médica profissional e especializada para sintomas físicos persistentes que vinha tentativa e teimosamente ignorar durante meses inteiros, na esperança ingênua e otimista de que desaparecessem espontaneamente com o tempo sem necessidade de intervenção médica custosa. Como muitos homens brasileiros de sua geração específica e classe socioeconômica trabalhadora tradicional, havia sido educado cultural e socialmente desde criança a considerar procura por cuidados médicos como sinal potencial de fraqueza masculina inaceitável, especialmente quando sintomas físicos não interferiam dramaticamente com capacidade básica e fundamental de trabalhar produtivamente e continuar sustentando financeiramente a família dependente que contava com sua renda como único meio de sobrevivência digna. Durante a espera, que se prolongava lenta e ansiosamente, Antônio reflexiva e obsessivamente palpou com os dedos calejados os nódulos subcutâneos misteriosos que haviam se tornado progressiva e visivelmente mais numerosos e evidentes nas últimas semanas de observação crescentemente preocupada.
contou mentalmente e metodicamente pelo menos 15 ou 20 pequenos caroços distintivos distribuídos pelos braços musculosos, alguns também palpáveis nas coxas, quando verificou discretamente através da roupa, e ocasionalmente percebia outros na região do tronco, quando se movia de certas formas específicas ou quando sua camisa ficava apertada após as refeições principais. A textura física era notavelmente consistente entre todos os nódulos examinados. Pequenos, definitivamente, móveis sob a pele, completamente indolores, quando pressionados cuidadosamente, mas inequivocamente anômalos em comparação com sua anatomia corporal normal, familiar e bem conhecida, que conhecia intimamente após décadas de vida fisicamente ativa e trabalho manual intenso. Dr. Marina Santos, médica clínica geral competente e dedicada com 8 anos sólidos de experiência diversificada e abrangente em medicina de emergência hospitalar, e um interesse pessoal particular em casos diagnósticos desafiadores e educativamente interessantes, estava revisando cuidadosa e sistematicamente prontuários eletrônicos detalhados de pacientes atendidos durante o plantão noturno anterior, quando recebeu através do sistema interno eficiente de distribuição de casos a ficha de triagem detalhada e bem documentada de Antônio. A combinação específica, incomum e potencialmente significativa de sintomas cuidadosa e sistematicamente descritos pela enfermagem experiente, perda de peso inexplicada, mas clinicamente significativa, tosse crônica seca e persistente, múltiplos nódulos subcutâneos em distribuição anatômica ampla, episódios regulares de sudorese noturna profusa e sintomas neurológicos recentes, incluindo cefaleia intensa e alterações visuais temporárias. Imediatamente chamou sua atenção profissional, treinada e aguçada como padrão clínico distintivo e potencialmente significativo, que poderia representar várias condições diagnósticas importantes e complexas, que definitivamente requeriam investigação médica sistemática, detalhada e possivelmente exames complementares, especializados e dispendiosos. Senhor Antônio Carlos Ferreira. Dr. Marina chamou claramente da porta do consultório médico, observando atentamente um homem visivelmente robusto de meia-idade se levantar deliberada e respeitosamente da cadeira de espera e caminhar em sua direção com expressão facial complexa que misturava expectativa genuína, apreensão evidente e nervosismo compreensível sobre o que poderia potencialmente descobrir sobre sua condição de saúde deteriorante. Bom dia, senhor Antônio. Sou a doutora Marina Santos, clínica geral do hospital. Vamos conversar detalhadamente sobre os sintomas que o trouxeram aqui hoje para que eu possa entender completamente sua situação e ajudá-lo adequadamente a resolver esses problemas de saúde que estão preocupando o senhor. O consultório médico era funcionalmente pequeno, mas adequadamente bem equipado para atendimento ambulatorial, contendo mesa de exames, acolchoada com papel descartável sempre limpo, computador moderno para registros eletrônicos de prontuários, cadeiras confortáveis para médico e paciente, equipamentos médicos básicos necessários para a avaliação clínica inicial, incluindo estetoscópio profissional, esfigmomanômetro calibrado, otoscópio funcional, martelo de reflexos e outros instrumentos diagnósticos fundamentais para exame físico competente. Dr. Marina indicou educada e profissionalmente a cadeira acolchoada ao lado de sua mesa, de trabalho organizada, e começou metodicamente a anamnese sistemática, detalhada e cuidadosa, que constituía invariavelmente a base sólida e fundamental de qualquer avaliação médica competente, completa e cientificamente adequada. Conte-me com todos os detalhes possíveis sobre esses sintomas que começaram há alguns meses.
Vamos começar organizadamente pela dor abdominal que a enfermagem anotou cuidadosamente. Onde exatamente o senhor sentia essa dor? Que tipo de sensação específica era? Se havia alguma coisa particular que melhorava ou piorava os sintomas? Se tinha alguma relação temporal com alimentação, evacuação ou atividades físicas específicas? Dr. Marina solicitou profissionalmente, pegando seu bloco de anotações médicas e caneta, preparando-se mentalmente para documentar meticulosamente todos os detalhes potencialmente relevantes que poderiam eventualmente fornecer pistas diagnósticas importantes e esclarecedoras para identificar adequadamente a condição médica subjacente. Antônio respirou fundo e começou a relatar pacientemente e com detalhes que a dor abdominal era caracteristicamente difusa e geograficamente mal localizada, explicando que não conseguia apontar com precisão para a região específica do abdômen quando questionado, descrevendo-a subjetivamente como sensação persistente de queimação interna intermitente que não seguia nenhum padrão temporal claramente relacionado à alimentação regular, horários de evacuação ou atividades físicas específicas desenvolvidas durante o trabalho. Havia tentado conscienciosamente diversos antiácidos diferentes disponíveis comercialmente em farmácias sem necessidade de receita médica, incluindo produtos conhecidos como Eno, Engov e outros, mas obteve apenas alívio mínimo e frustrantemente temporário, que durava escassas poucas horas antes dos sintomas incômodos retornarem com intensidade similar ou mesmo maior. A alteração significativa do hábito intestinal, que desenvolvera progressivamente, incluía períodos frustrantes e desconfortavelmente prolongados de constipação obstinada, alternando imprevisivelmente com episódios súbitos e embaraçosos de diarreia líquida que o pegavam completamente desprevenido, especialmente durante viagens de trabalho, quando estava longe de banheiros adequados, sem presença visível de sangue vermelho vivo ou muco anômalo que pudesse, obviamente, sugerir inflamação intestinal grave ou infecção bacteriana significativa. E essa tosse persistente e preocupante, há quanto tempo exatamente começou a incomodar o senhor? É uma tosse completamente seca ou às vezes produz algum tipo de catarro? Piora em algum momento específico do dia ou da noite ou tem alguma relação clara com atividades específicas que o senhor desenvolve durante o trabalho como caminhoneiro? Dr. Marina continuou metodicamente e sistematicamente a anamnese dirigida e detalhada, sabendo perfeitamente por sua experiência clínica sólida e variada que tosse crônica em adulto previamente saudável, com perda de peso concomitante e inexplicada, poderia potencialmente indicar várias condições médicas sérias e complexas que requeriam definitivamente investigação diagnóstica imediata, completa e possivelmente custosa. A tosse havia começado gradual e insidiosamente, aproximadamente 6 semanas antes da consulta atual. Inicialmente seca, ocasional e aparentemente inocente, que Antônio inicialmente atribuiu naturalmente à poeira inevitável das estradas brasileiras mal conservadas e ao ar-condicionado, velho de seu caminhão, que não era limpo regularmente, mas progressivamente e inexoravelmente, tornando-se muito mais persistente, genuinamente incomodativa e socialmente constrangedora, especialmente durante as noites longas, quando interferia significativa e dramaticamente com o sono reparador, já prejudicado pela natureza irregular de sua profissão exigente. Ocasionalmente, a tosse produzia pequena quantidade de catarro esbranquiçado e espesso que ele expectorava discretamente, mas, felizmente, nunca sangue vermelho vivo,
ou material purulento amarelo esverdeado que pudesse, obviamente, sugerir infecção bacteriana grave ou tuberculose que outros caminhoneiros ocasionalmente desenvolviam. Não havia relação temporal clara e identificável com exposições ocupacionais específicas como poeira de cimento durante carregamento de caminhões, produtos químicos industriais que ocasionalmente transportava, mudanças climáticas sazonais previsíveis ou outros fatores ambientais facilmente identificáveis que pudessem logicamente explicar o início aparentemente espontâneo dos sintomas respiratórios progressivamente incômodos. Agora, vamos examinar cuidadosa e sistematicamente esses nódulos subcutâneos que o senhor me mostrou durante a triagem inicial e que claramente estão causando preocupação compreensível. Por favor, pode expor completamente os braços e indicar precisamente onde posso palpar todas as lesões que o senhor tem notado recentemente? Dr. Marina solicitou profissional e respeitosamente, lavando meticulosamente as mãos com álcool gel, antes de iniciar o exame físico detalhado que constituía parte fundamental de qualquer avaliação médica competente. O exame físico tátil cuidadoso e sistemático revelou descoberta impressionante. Múltiplos nódulos subcutâneos numerosos, distribuídos simetricamente pelos braços e antebraços, claramente móveis à palpação suave e respeitosa, com diâmetros variando consideravelmente entre 5 e 15 milímetros, definitivamente não aderidos aos planos, musculares profundos, subjacentes, completamente sem sinais inflamatórios superficiais óbvios, como calor localizado, vermelhidão cutânea ou sensibilidade dolorosa significativa que pudesse sugerir infecção ou malignidade superficial. A inspeção física mais detalhada, sistemática e abrangente revelou descoberta ainda mais surpreendente. Os nódulos definitivamente não estavam anatomicamente limitados apenas aos braços superiores, como inicialmente aparentava. Palpação cuidadosa, respeitosa e metodicamente sistemática identificou lesões similares e igualmente móveis nas coxas musculosas, região posterior do tronco próxima à coluna vertebral, ocasionalmente na musculatura do pescoço quando Antônio flexionava adequadamente a cabeça, conforme solicitado, e até mesmo algumas lesões palpáveis na musculatura abdominal quando o paciente relaxava completamente os músculos abdominais durante o exame. A distribuição anatômica era notável e clinicamente significativa, difusa, mas curiosamente assimétrica, com concentrações visivelmente maiores nas extremidades superiores, que eram naturalmente mais facilmente acessíveis para palpação detalhada e autoexame pelo paciente. Cada nódulo individual palpado tinha consistência característica e uniformemente firme, mas definitivamente móvel. Características físicas específicas que poderiam ser potencialmente consistentes com várias condições médicas diferentes, incluindo cistos sebáceos múltiplos, lipomas benignos múltiplos ou outras lesões subcutâneas benignas conhecidas, mas a multiplicidade genuinamente impressionante e distribuição corporal anatomicamente ampla sugeriam muito claramente processo sistêmico subjacente significativo que requeria definitivamente investigação médica adicional e especializada. Dr. Marina procedeu metódica e competentemente com exame físico completo e sistematicamente abrangente, incluindo ausculta pulmonar cuidadosa e detalhada que revelou alguns estertores finos, secos e dispersos em bases pulmonares bilaterais, sugerindo possível processo inflamatório pulmonar leve, mas clinicamente significativo. Ausculta cardíaca completa, que felizmente demonstrou ritmo regular e normal, sem sopros patológicos audíveis ou alterações significativas.
palpação abdominal sistemática e cuidadosa, que identificou o desconforto difuso, mas reproduzível, sem organomegalias claramente palpáveis como fígado aumentado ou baço engrossado, que poderiam sugerir doença sistêmica grave, e exame neurológico básico, mas competente, que não revelou déficits neurológicos focais significativos, além de cefaleia residual leve, mas persistente, que Antônio ainda relatava conscienciosamente desde o episódio neurológico preocupante de domingo anterior. Baseada cuidadosa e cientificamente na apresentação clínica complexa e multissistêmica e na constelação específica e incomum de sintomas e achados físicos objetivos, Dr. Marina desenvolveu mentalmente uma lista abrangente e bem fundamentada de diagnósticos diferenciais que incluía várias possibilidades médicas distintas e clinicamente importantes. Neoplasias malignas com metástases subcutâneas múltiplas que poderiam explicar perda de peso e nódulos. Doenças granulomatosas como sarcoidose, que frequentemente apresenta manifestações pulmonares e cutâneas. Infecções disseminadas, incluindo tuberculose atípica, ou micobacterioses que poderiam causar tosse crônica e lesões subcutâneas, e parasitoses sistêmicas que poderiam explicar de forma unificada a combinação incomum de sintomas gastrointestinais, respiratórios e lesões subcutâneas múltiplas características. A combinação específica e clinicamente significativa de sintomas apresentados de forma consistente, perda de peso inexplicada mas documentada, tosse crônica persistente e progressivamente incômoda, nódulos subcutâneos múltiplos distribuídos amplamente pelo corpo, era clinicamente mais consistente e sugestiva de algumas dessas condições diagnósticas específicas do que outras possibilidades, mas requeria definitiva e inequivocamente investigação diagnóstica sistemática, com exames complementares apropriados e possivelmente custosos para esclarecimento diagnóstico adequado e planejamento terapêutico apropriado. Senhor Antônio, baseada cuidadosamente em tudo que o senhor me relatou detalhadamente e no exame físico completo que realizei, vou solicitar alguns exames laboratoriais e de imagem para investigar sistematicamente esses sintomas e tentar identificar cientificamente a causa subjacente. Primeiro, vamos fazer exames de sangue completos e abrangentes para avaliar se há sinais laboratoriais de infecção ou inflamação sistêmica, e uma radiografia detalhada do tórax para examinar cuidadosamente seus pulmões e verificar se isso pode explicar adequadamente a tosse persistente. Dependendo especificamente dos resultados desses exames iniciais, podemos precisar de investigações diagnósticas adicionais mais específicas e possivelmente mais custosas. Dr. Marina explicou calmamente e profissionalmente, enquanto preenchia cuidadosa e metodicamente as requisições médicas apropriadas, escolhendo conscienciosa e cientificamente investigações que forneceriam informações diagnósticas máximas com custo financeiro e desconforto físico mínimos para o paciente trabalhador. A bateria inicial e abrangente de exames laboratoriais incluía hemograma completo com contagem diferencial detalhada para avaliar possível anemia significativa ou alterações leucocitárias sugestivas de infecção sistêmica ou malignidade hematológica, velocidade de sedimentação globular e proteína C.
reativa quantitativa para quantificar objetiva e cientificamente processo inflamatório sistêmico, bioquímica geral abrangente, incluindo função hepática completa e função renal detalhada, para avaliar possível comprometimento de órgãos vitais, eosinófilos específicos e imunoglobulina, e total para investigar possíveis reações alérgicas ou parasitárias, e radiografia de tórax em 2 incidências padrão para avaliar detalhadamente possíveis alterações pulmonares que poderiam adequadamente explicar a tosse crônica persistente e sintomas respiratórios associados. Antônio foi cuidadosa e respeitosamente encaminhado para a coleta de sangue no laboratório do hospital e realização da radiografia no departamento de imagens, retornando ao consultório médico aproximadamente 1h15 depois, com todos os exames devidamente realizados e aguardando pacientemente os resultados, que demorariam mais 40 a 50 minutos para processamento completo e análise técnica adequada. Durante a espera necessária, Dr. Marina atendeu competentemente outros pacientes diversos, mas manteve Antônio como prioridade para a análise imediata e cuidadosa dos resultados quando ficassem finalmente disponíveis no sistema eletrônico. Os exames laboratoriais chegaram primeiro ao sistema, revelando resultados que eram definitivamente anômalos e clinicamente significativos, embora não dramaticamente alterados de forma que sugerissem emergência médica imediata. O hemograma completo mostrava anemia leve, mas clinicamente relevante, com hemoglobina de 10,2 gramas por decilitro. Ligeira, mas significativa elevação de eosinófilos, representando 8% da contagem leucocitária total, quando o normal seria menos de 4%, e contagem de plaquetas, felizmente normal, sem evidência de distúrbios de coagulação. A velocidade de sedimentação estava moderada, mas claramente elevada em 45 milímetros na primeira hora, sugerindo definitivamente processo inflamatório sistêmico ativo e clinicamente significativo. A bioquímica geral revelou função hepática ligeira, mas consistentemente alterada, com transaminases discretamente elevadas, sugerindo possível comprometimento hepático leve, mas felizmente função renal completamente normal, sem evidência de comprometimento dos rins. Mais interessante e clinicamente significativo era a elevação substancial da imunoglobulina e total, achado laboratorial que poderia definitivamente sugerir resposta alérgica, crônica intensa ou infecção parasitária sistêmica. A combinação específica de eosinofilia e IgE dramaticamente elevada criava um padrão laboratorial distintivo que direcionava a investigação para possíveis causas parasitárias como explicação unificadora dos sintomas multissistêmicos. Quando a radiografia de tórax ficou finalmente pronta e disponível, Dr. Marina a transportou cuidadosamente até o negatoscópio para análise detalhada e imediatamente percebeu algo absolutamente extraordinário e clinicamente dramático, que nunca havia visto em toda a sua carreira médica relativamente experiente. A imagem radiográfica mostrava um padrão distintivo, inconfundível e verdadeiramente impressionante. Literalmente centenas de pequenas opacidades puntiformes distribuídas difusa e amplamente pelos pulmões bilateralmente de forma simétrica, criando uma aparência radiográfica que lembrava vividamente grãos de arroz, microscópicos, ou céu estrelado, dispersos sistematicamente através do parênquima pulmonar normal. As opacidades eram uniformemente pequenas, notavelmente uniformes em tamanho e forma, com densidade radiográfica que sugeria fortemente calcificação
ou material com densidade similar ao cálcio depositado nos tecidos. Mais impressionante e clinicamente significativo ainda, algumas das opacidades pareciam estar claramente alinhadas, seguindo precisamente o padrão anatômico das fibras musculares intercostais e diafragmáticas, criando uma distribuição que definitivamente não era aleatória, mas seguia meticulosamente estruturas anatômicas específicas e reconhecíveis. Dr. Marina havia estudado esse padrão radiográfico característico e patognomônico durante a residência médica em livros de radiologia, mas nunca havia realmente encontrado um caso genuíno na prática clínica real. A aparência era absolutamente patognomônica e inequívoca para cisticercose disseminada, uma condição parasitária complexa causada pela infestação sistêmica de larvas de Taenia solium, que se alojam extensivamente em músculos, tecidos subcutâneos e, ocasionalmente, em órgãos internos vitais, posteriormente morrendo e calcificando ao longo de meses ou anos, criando o padrão radiográfico absolutamente característico e inconfundível. Preciso urgentemente chamar um colega especialista para uma segunda opinião médica, Dr. Marina disse calmamente a Antônio, tentando conscientemente manter tom tranquilizador e profissional enquanto processava mentalmente as implicações diagnósticas dramáticas e potencialmente complexas da descoberta radiográfica extraordinária. Encontramos algumas alterações significativas nos seus exames que definitivamente precisam de avaliação adicional cuidadosa por especialista experiente em doenças infecciosas. Dr. Fernando Aguiar, infectologista respeitado e experiente com 15 anos sólidos de experiência clínica, especializada em doenças tropicais complexas e parasitoses raras, estava revisando meticulosamente casos complicados de tuberculose resistente quando recebeu a ligação telefônica urgente de Dr. Marina, solicitando formalmente interconsulta especializada para caso clinicamente fascinante de possível cisticercose disseminada. Casos de parasitoses complexas e multissistêmicas eram relativamente raros mesmo em hospital público que atendia a população com condições socioeconômicas precárias e exposição frequente a condições sanitárias inadequadas, e cisticercose disseminada era particularmente incomum e clinicamente interessante mesmo para especialista experiente. Quando o Dr. Fernando chegou rapidamente ao consultório médico e observou cuidadosamente as radiografias iluminadas no negatoscópio, sua experiência especializada e extensa em doenças infecciosas imediatamente confirmou definitivamente a suspeita diagnóstica preliminar. O padrão radiográfico era absolutamente inequívoco e patognomônico, consistente exclusivamente com cisticercose disseminada em fase calcificada avançada. Uma apresentação clínica que indicava claramente infestação crônica que havia ocorrido meses ou provavelmente anos antes e agora apresentava manifestações clínicas tardias características. É realmente e inequivocamente cisticercose disseminada. Dr. Fernando confirmou profissionalmente para Dr. Marina, apontando especificamente para as múltiplas opacidades características nas radiografias com conhecimento especializado. Observem cuidadosamente como as calcificações seguem precisamente o padrão anatômico das fibras musculares aqui nas regiões intercostais e diafragmática. Isso é absolutamente patognomônico e exclusivo para cistos de Taenia solium calcificados distribuídos sistemicamente. Senhor Antônio, vou explicar clara e detalhadamente o que encontramos nos seus exames. Dr. Fernando assumiu respeitosamente a comunicação direta com o paciente, reconhecendo a necessidade crítica de explicações claras, compreensíveis e tranquilizadoras sobre uma condição médica complexa e,
potencialmente assustadora que Antônio provavelmente nunca havia ouvido falar em toda a sua vida. As imagens radiográficas mostram evidência incontestável de uma infecção parasitária chamada cisticercose, causada por um verme parasita chamado Tênia, que se alojou em seus músculos. Antônio ouviu a explicação técnica com expressão crescente de surpresa genuína, confusão compreensível e preocupação evidente. Verme? Como assim verme, doutor? Nunca tive problema com verme na vida inteira. Sempre cuidei bem da higiene pessoal. A mulher faz comida limpa e bem cozida em casa. Lavamos sempre as mãos. Como é que isso foi parar dentro do meu corpo? Sua voz revelava mistura de incredulidade, preocupação legítima e constrangimento típico de alguém que associava parasitoses com falta de higiene pessoal. Dr. Fernando explicou pacientemente e educativamente que cisticercose não é transmitida pela ingestão de carne mal cozida, como muitas pessoas erroneamente pensam, e como acontece com outras parasitoses mais conhecidas, mas sim através da ingestão acidental de ovos microscópicos do parasita presentes em alimentos ou água contaminados com material fecal de pessoas infectadas com tênia intestinal adulta. Os ovos ingeridos inadvertidamente se desenvolvem em larvas que migram ativamente através da corrente sanguínea e se alojam extensivamente em músculos e outros tecidos corporais, onde eventualmente morrem naturalmente e se calcificam ao longo de meses ou anos, criando as imagens características visíveis nas radiografias. O senhor consegue se lembrar de ter comido em algum local com condições de higiene duvidosa nos últimos meses ou anos? Talvez comida de rua preparada sem cuidados adequados, restaurantes com saneamento precário ou água de fonte não tratada adequadamente? Dr. Fernando fez perguntas direcionadas e específicas para identificar possível fonte de infecção, sabendo por experiência que período de incubação poderia ser significativamente prolongado e que pacientes frequentemente não conseguiam identificar momento específico de exposição. Antônio reflexionou cuidadosamente sobre seus hábitos alimentares detalhados, especialmente durante viagens extensas de trabalho, quando estava longe de casa por semanas. Como caminhoneiro experiente, frequentemente comia por necessidade em restaurantes variados de beira de estrada, lanchonetes questionáveis de postos de combustível e, ocasionalmente, comprava comida de vendedores ambulantes durante paradas longas e necessárias em centros urbanos diversos durante trajetos extensos, especificamente aproximadamente 8 meses antes da consulta atual, durante uma viagem profissional particularmente longa para o Nordeste brasileiro, havia parado num posto de combustível na divisa entre Bahia e Sergipe, onde comprou espetinhos de carne de um vendedor ambulante simpático que preparava churrasco em barraca improvisada e aparentemente limpa ao lado da rodovia movimentada, situação que considerava normal e segura, baseada em sua experiência. A carne estava realmente gostosa e bem temperada, lembro perfeitamente bem, disse Antônio com detalhes. Era um senhor simpático e aparentemente cuidadoso que fazia churrasquinho saboroso ali na beira da estrada. Comi uns 3 espetinhos grandes de carne de boi e linguiça artesanal. Mas não me senti mal depois. Não tive diarreia nem nada anormal. Foi há uns 8 meses, mais ou menos, durante viagem para Salvador. Dr. Fernando assentiu compreensivamente, explicando educacionalmente que cisticercose frequentemente tem período de incubação extremamente longo e pode permanecer completamente assintomática por meses ou até anos antes de manifestar sintomas clínicos. Os cistos parasitários se desenvolvem muito lentamente nos tecidos hospedeiros e sintomas só aparecem tardiamente quando o número de cistos é suficientemente grande para causar efeitos de massa significativos ou quando o sistema imunológico finalmente reage intensamente à presença dos parasitas mortos.
ou em processo de calcificação. Agora precisamos fazer exames complementares mais detalhados para avaliar a extensão completa da infestação parasitária e determinar precisamente se há comprometimento de órgãos importantes como o cérebro ou o coração, que poderiam requerer tratamento específico. Dr. Fernando explicou a necessidade clínica de tomografia computadorizada do tórax e abdômen para melhor caracterização da distribuição anatômica dos cistos e ressonância magnética do crânio para descartar definitivamente neurocisticercose, que poderia explicar os episódios de cefaleia e sintomas neurológicos recentes. A tomografia computadorizada foi agendada como prioridade para o mesmo dia, dada a necessidade médica de avaliar rapidamente a extensão da doença parasitária para determinar necessidade de tratamento específico e monitoramento especializado. Antônio permaneceu no hospital aguardando o exame, cada vez mais ansioso e preocupado sobre as implicações de ter vermes calcificados, distribuídos pelo corpo, como os médicos especialistas estavam explicando tecnicamente. As imagens da tomografia computadorizada de tórax e abdômen confirmaram dramaticamente e de forma impressionante a extensão verdadeiramente extraordinária da cisticercose disseminada. Literalmente, centenas de pequenas calcificações puntiformes estavam distribuídas extensivamente através dos músculos intercostais, diafragma, músculos abdominais, músculos dos membros superiores e inferiores, músculos paravertebrais e praticamente todos os grupos musculares acessíveis à visualização tomográfica. A distribuição seguia precisamente o padrão da musculatura esquelética, confirmando definitivamente que os cistos haviam se alojado preferencialmente em tecido muscular, conforme esperado na cisticercose. Mais impressionante e clinicamente significativo ainda, a tomografia revelou calcificações também no músculo cardíaco, fígado, tecidos subcutâneos que correspondiam exatamente aos nódulos palpáveis, identificados durante exame físico, e músculos da parede abdominal. A quantidade total de cistos visíveis nas imagens tomográficas era verdadeiramente extraordinária e clinicamente impressionante. Facilmente mais de 1000 pequenas calcificações distribuídas através de praticamente todos os grupos musculares do corpo, criando um padrão que parecia ilustração de livro de medicina tropical. Dr. Fernando nunca havia visto pessoalmente um caso de cisticercose tão extensivo e impressionante em toda a sua carreira especializada. A literatura médica internacional descrevia ocasionalmente casos de cisticercose disseminada, mas a magnitude e extensão da infestação em Antônio era excepcional e extraordinária, mesmo para padrões de países tropicais com alta prevalência de parasitoses. As imagens pareciam ilustrações clássicas de livros de medicina tropical, mostrando casos extremos de cisticercose para fins educacionais. A ressonância magnética do crânio, realizada cuidadosamente no dia seguinte, trouxe alívio parcial, mas significativo, ao mostrar felizmente a ausência de cistos cerebrais ativos ou em processo de calcificação recente. Havia apenas 2 pequenas calcificações puntiformes no parênquima cerebral, que eram consistentes com cisticercose calcificada antiga e completamente inativa, mas sem sinais de lesões ativas, edema cerebral ou efeito de massa que poderiam causar sintomas neurológicos significativos ou comprometimento cognitivo. Os episódios de cefaleia e sintomas neurológicos que Antônio havia experimentado eram provavelmente relacionados ao processo inflamatório sistêmico geral, rather than neurocisticercose, ativa, clinicamente significativa. Com diagnóstico definitivamente confirmado e extensão da doença parasitária completamente caracterizada através de exames de imagem,
Dr. Fernando iniciou discussões educacionais detalhadas sobre opções terapêuticas disponíveis. Em casos de cisticercose disseminada calcificada como o de Antônio, tratamento com medicamentos antiparasitários como o albendazol ou praziquantel é clinicamente controverso e frequentemente não recomendado porque os cistos já estavam mortos e completamente calcificados, e tratamento medicamentoso poderia potencialmente causar reações inflamatórias intensas e perigosas, sem benefícios clínicos significativos para o paciente. Senhor Antônio, a boa notícia importante é que os cistos mostrados nos exames estão todos calcificados, o que significa definitivamente que os parasitas estão mortos e não estão se multiplicando ou causando danos ativos. Dr. Fernando explicou cuidadosamente as opções terapêuticas disponíveis. Tratamento com medicamentos antiparasitários pode potencialmente causar mais problemas do que benefícios neste estágio avançado, porque pode provocar inflamação intensa e perigosa quando os cistos mortos são atacados desnecessariamente pelo sistema imunológico estimulado. A estratégia de manejo recomendada incluía tratamento sintomático com anti-inflamatórios para controlar adequadamente sintomas como cefaleia e desconforto muscular, monitoramento regular com exames de controle para detectar possíveis complicações tardias e medidas preventivas rigorosas para evitar reinfecção através de educação detalhada sobre higiene alimentar e cuidados específicos com água e alimentos durante viagens profissionais.